Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online. É uma alegria imensa receber todos vocês aqui, de várias partes do Brasil, do mundo. Meu nome é Daphne e eu vou conduzir esse nosso encontro de hoje. E o tema é como lidar com expectativas e frustrações. A gente vai ver, a partir sempre da perspectiva da Sahaja Yoga e da sabedoria da fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, como a gente pode tornar as nossas projeções mentais menos rígidas e com isso desfrutar mais a vida, encontrar mais alegria nas coisas, mesmo quando elas não funcionam do jeito que a gente gostaria. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso programa, dá um alô pra gente aí no chat. A gente gosta muito de saber quem está vindo pela primeira vez, isso é muito especial. E é importante dizer que você pode participar da nossa meditação mesmo sem ter experiência prévia. A Sahaja Yoga ela é muito fácil e esse nosso programa é feito para iniciantes, tá certo? Bom, vamos desde já todos nós adotar a postura de meditação. É muito simples, a gente precisa estar confortável, senão a atenção se move para eventuais desconfortos. Então vamos nos sentar na cadeira, com os pés encostando no chão, os pés descalços, tá? Ou só com meias. As mãos ficam sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. E a gente procura rapidamente tomar uma consciência corporal e relaxar os pontos de tensão no corpo, respirar um pouquinho mais devagar. Você pode ir fazendo isso desde agora, porque depois, quando a gente for meditar, vai ficar mais fácil. É importante evitar dividir a sua atenção, fazer outras coisas enquanto você assiste ao programa ou ficar no celular. Se você fizer isso, vai ficar muito difícil quando chegar na hora da meditação. E eu te garanto que se você investir uma pequena parte do seu dia colocando a sua atenção plena aqui, o retorno vai ser muito grande. Vamos lá então. Bom, gente, as frustrações, é claro, elas fazem parte da nossa vida. O tempo todo a gente cria expectativa e essas expectativas não se materializam, elas são frustradas. Porque a gente sempre quer que aconteça algo específico, a gente quer que aconteça A, e aí o que acontece é B. E aí nós ficamos frustrados, frustradíssimos. Tem muita gente que não sabe lidar com essas decepções de forma alguma. Às vezes por conta da criação, da infância, da personalidade. Alguns adultos têm uma tolerância muito baixa à frustração. E a gente já ouviu falar, né, isso é do senso comum, que a expectativa é a mãe da frustração. E isso é muito verdade. Porque a gente só se decepciona porque antes de tudo a gente fez uma projeção mental. Então, eu quero que o meu time ganhe, eu quero que o resultado do jogo seja tal, eu quero que tal pessoa faça algo por mim, eu quero que aquela pessoa tenha gratidão por algo que eu fiz por ela. Eu quero ir num restaurante e eu quero que o prato tenha isso e aquilo. E aí as coisas não são bem assim e nós ficamos frustrados. Isso é normal, ter desejos é normal. Assim, a vontade é um dos elementos da vida, da nossa condição humana, né? Isso vem do nosso canal esquerdo, como nós vamos ver. Mas, quando a gente cria projeções mentais muito rígidas, aí os problemas começam. A meditação vai trabalhar isso aqui, como a gente flexibilizar isso aqui e abrir mais espaço para a espontaneidade. É isso que a meditação faz com a gente, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Fato é, o mundo ele é muito cheio de variáveis, são infinitas variáveis. Se a gente parar para pensar, nós não temos controle de nada, principalmente do que depende dos outros. A gente não é responsável pelo comportamento dos outros, a gente não tem como prever, a gente não tem como controlar. E até mesmo que depende só de nós, não é garantido. As coisas elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, e se a gente não aceita, é a gente que sofre.
Eu não digo aqui aceitação no sentido de aceitar coisas ruins, situações abusivas, nada disso. Eu tô falando mais dessas pequenas adversidades da vida, sabe? Esses pequenos aborrecimentos, contrariedades. Parece pouco, mas isso gasta muita energia mental. Se você ficar o tempo todo reagindo às coisas que saíram desse script que você traçou, você vai gastar uma energia mental tremenda, você vai ficar muito cansado. Você vai ficar irritado, mal-humorado, sempre problematizando, descontente. Aí no fim você vai virar um poço de ressentimento, uma pessoa muito amarga e ninguém mais vai gostar de você. Você vai acabar se tornando uma pessoa tóxica. Então a gente precisa dar um jeito de romper esse ciclo vicioso, né? Que primeiro nasce um desejo, esse desejo, na nossa mente, a gente torna ele uma expectativa, a gente cria uma projeção mental, a gente projeta esse desejo e coloca ele dentro de um envelope, um script que a gente quer que seja exatamente daquela forma. Quando isso não acontece porque é da natureza da vida, tudo é variável, a gente se frustra e se a gente não souber trabalhar essa frustração, vem os ressentimentos, o amargor, enfim, todos esses problemas. Mas aí a gente precisa então ressignificar algumas coisas. E o primeiro passo é se libertar da rigidez mental, dessa inflexibilidade. O segundo passo é aprender a aceitar, a ver o lado bom das coisas, a extrair o melhor de cada situação. É muito fácil falar isso, né? A gente sabe que a gente deveria ser assim. Agora a grande questão é como. Isso que eu acho fantástico da Sahaja Yoga. A Sahaja Yoga ela sempre vai responder essa pergunta: como? Como chegar lá? O que fazer? Não é só o que a gente tem que alcançar, como nós devemos ser, qual é o nosso ideal. Não. É como a gente vai fazer isso. A Sahaja Yoga ela é um método, e ela é um método muito prático, muito pragmático. Com algumas poucas medidas, você vai conseguir alcançar resultados incríveis que vão afetar até a forma como você encara a vida. Vai mexer com esse ciclo todo aqui. Primeira coisa que meditando, o desejo que nasce, ele já é mais purificado, ele já é um desejo mais elevado, porque você trabalha seu canal esquerdo, você purifica aquela fonte de onde nascem os desejos. A sua expectativa ela é moderada, ela é saudável, ela não se excede. As projeções mentais, se existirem, elas são mais flexíveis. Você aceita as variáveis. Por quê? Você trabalhou sua mente, as suas reações, o seu sistema nervoso, para aceitar as coisas com mais alegria e espontaneidade. É isso que acontece. Mas para a gente chegar lá, vamos contextualizar um pouco. A gente precisa entender como funciona o ser humano em uma dimensão mais profunda, não só no nível físico, mental nem emocional. Nós temos um corpo sutil que é composto por 3 canais de energia e 7 chakras. Esses canais, eles cuidam dos nossos lados físico, mental e emocional. O canal esquerdo é esse em azul aqui, que percorre todo o lado esquerdo do nosso corpo e ele rege as nossas emoções e nos conecta com o passado. É aqui que nascem os desejos, porque o canal esquerdo é que nos dá esse aspecto da nossa condição humana que é a vontade. A vontade é o início de tudo. Quando esse canal esquerdo não está bem, aí nós nos sentimos inseguros, letárgicos, tristes, depressivos. Mas quando ele está bem, aí é o oposto, nós ficamos emocionalmente equilibrados. Já o canal direito em amarelo aqui, ele é o canal complementar. Ele dá a energia que a gente precisa para agir e pensar, para materializar o desejo que surgiu no canal esquerdo. Então é esse canal direito que a gente usa para fazer as nossas projeções mentais e criar nossas expectativas, porque ele nos conduz ao futuro. É claro que quando a gente usa demais o canal direito, quando nós nos excedemos nisso, os problemas surgem, nós podemos ficar ansiosos, né? Ele dá agressividade, o ego fica muito grande. E para sair desse movimento pendular, limitado entre ações e emoções, tudo precisa convergir para um propósito maior, que é uma dimensão esquecida,
que é o nosso canal central. A evolução espiritual acontece aqui no canal central, que o ser humano comum normalmente não acessa. Quando nós conseguimos acessar o canal central e trilhar esse caminho do meio, a gente consegue se conectar ao poder do amor divino, a gente consegue se conectar ao momento presente, e aí uma nova dimensão, uma nova forma de olhar a vida nos é aberta. Isso aqui, ó, canal central, já é um dos caminhos para a gente conseguir alcançar aquilo que nós queremos, que é mais flexibilidade nas nossas projeções mentais. Agora, os chakras. Os chakras são centros ou plexos de energia e eles vão reger funções corporais, né, os órgãos que ficam situados mais ou menos próximos de onde eles se localizam. Eles são 7, aqui passando pela coluna até chegar no topo da cabeça. E além dessas funções físicas que eles exercem, os chakras nos dão qualidades espirituais que existem em todo ser humano. É como se isso fizesse parte da nossa programação, a gente já vem com isso instalado, mas essas qualidades, elas ficam adormecidas por algum motivo ou outro. Só para enumerar as principais, o primeiro chakra nos dá a sabedoria e a inocência, o segundo é a criatividade, o terceiro é a satisfação, o quarto é a segurança, o quinto o senso de coletividade, o sexto o perdão, e o sétimo é a integração de todos os chakras, o nome dele é Sahasrara, que em sânscrito significa roda de 1000 raios. Ele se localiza na área límbica do cérebro, que é responsável pelo nosso comportamento emocional. Bom, é muita coisa, Shimaji passou anos ensinando cada detalhe de cada um desses centros e como eles afetam as nossas vidas. É um oceano de conhecimento, mas eu queria enfocar 2 aspectos aqui hoje. O primeiro deles é que aqui no nosso coração, onde vocês veem essa pequena chama, onde está escrito Atma, é que nós temos o espírito. O espírito, como nós sempre falamos aqui nos nossos programas, ele é a nossa essência eterna, a nossa essência imutável, indestrutível. De acordo com as escrituras sagradas indianas, o espírito ele está além de qualquer atributo, porque ele é infinito, né? Mas ao mesmo tempo ele tem 3 atributos principais: é Sat, Chit, Ananda. Sat significa verdade, Chit, atenção ou consciência, e Ananda é a alegria, a bem-aventurança. Normalmente nós vivemos em total desconexão com o nosso espírito por conta do materialismo. Materialismo não só no sentido de apego aos bens materiais, de consumismo, muito mais do que isso. É quando a gente deixa o nosso ego tomar conta, esse ego diminuto que nos dá o senso de individualidade. Esse ego ele fica muito inflado e acaba cobrindo o espírito e essas qualidades que existem dentro de nós. Isso acontece quando a gente passa a vida inteira só buscando a nossa gratificação pessoal e a gente não liga para a espiritualidade, para a busca espiritual. O ego, ele é o final do canal direito, mas ele fica aqui no lado esquerdo da cabeça, esse balão aqui, ele é uma instância psíquica. E quando ele fica muito inflado pelo nosso senso de autoimportância, o nosso egocentrismo, né? Ele acaba suprimindo o espírito. E é o ego que é o responsável pelas projeções mentais que a gente faz, porque ele é a nossa mente consciente. Então, essa falta de flexibilidade acontece quando esse balão do ego está muito inflado e ele acaba recobrindo o nosso coração, o nosso espírito e aquelas qualidades divinas, né, principalmente a alegria, a bem-aventurança, a espontaneidade, elas ficam suprimidas por conta desse balão. A gente precisa, então, resgatar o nosso espírito para que a gente possa se identificar novamente com a verdade, com a nossa real natureza e sentir a alegria do espírito, essa espontaneidade, porque a gente passa muito tempo da nossa vida querendo que toda essa vastidão
que é criada por Deus, ela se encaixe nas nossas preconcepções. E o engraçado é que nós, seres humanos, somos tão arrogantes que a gente ainda culpa Deus quando isso não acontece. É tão absurdo quanto uma gota querer ser maior do que todo o oceano. Mas como é que a gente então diminui esse ego e permite que o espírito ilumine a nossa consciência, que o espírito governe o ego e não o contrário? Primeiro que a gente tem que ir desinflando esse ego aos poucos, né? É um trabalho delicado e que dura muito tempo de introspecção e tudo mais. Mas também não é só mentalizando que isso vai acontecer. Ah, eu quero diminuir meu ego. Não. Isso, de novo, é uma projeção mental, né? Parece até um paradoxo. Mas assim, o processo de evolução no Sahaja Yoga, ele não acontece pela nossa mente, ele está além da mente, além do próprio ego. Senão nós ficaríamos novamente reféns dele. Então a gente precisa alcançar um estado que Shri Mataji chamou de realização do Si. Nós precisamos receber a nossa realização do Si. O que isso significa? Quando uma energia que existe na base da nossa coluna, chamada Kundalini, quando essa energia desperta, ela faz um movimento ascendente de baixo para cima, como a gente está vendo aí na ilustração, e ela vai atravessando cada um dos chakras, despertando as qualidades, removendo bloqueios, destruindo mesmo desequilíbrios e nutrindo aqueles chakras, até que ela chega no topo da nossa cabeça, no sétimo chakra, Sahasrara, e quando isso acontece, nós entramos no estado de yoga, ou realização do Si, é um outro nome para esse evento. Isso significa a união do nosso eu individual com o poder onipresente do amor divino. Quando a Kundalini desperta, a gente se conecta com a nossa dimensão divina. Então, não é mais o nosso ego atuando, é algo muito maior do que isso. Então, o processo é mais ou menos assim: a Kundalini vai corrigindo os desequilíbrios do nosso corpo sutil. Para isso você precisa meditar, porque ela faz isso quando nós estamos meditando. E aí o ego vai diminuindo, como um balão que vai se desinflando aos poucos. No nível físico, a meditação ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que relaxa, descontrai. Isso já vai te tornar mais calmo, mais relaxado, e nesse estado fica mais fácil abandonar a rigidez mental, as projeções, e dissolver também as frustrações que foram criadas. Então, como eu disse, a Kundalini percorre cada um dos chakras, ela limpa, ela remove os bloqueios e desperta as qualidades desses chakras. Quando essas qualidades começam a se manifestar na nossa personalidade, na nossa forma de agir, o conjunto delas, isso é inteligência emocional. E um dos aspectos da inteligência emocional é saber quando abandonar alguma coisa que não está dando certo, como abandonar preconcepções, projeções mentais, como ressignificar as frustrações. Como diz Shri Mataji, às vezes se você se perdeu no caminho, era para encontrar alguma outra coisa que você estava procurando. É o seu olhar que muda, não as coisas. Que as coisas vão continuar sendo como elas sempre foram. E o seu espírito, ele nunca muda, ele é o ponto imutável com o qual você vai se apegar, que vai ser a sua referência. Então, quando a gente se eleva, quando o espírito brilha na nossa consciência, as coisas mudam de perspectiva. Você não dá mais tanta importância para esses pequenos aborrecimentos, porque a sua alma está cheia de alegria, de contentamento. Isso acontece através da meditação, do hábito da meditação. E a gente vai experimentar isso na prática depois de assistir a um trecho da palestra de Shri Mataji, em que ela fala justamente sobre esse tema que nós estamos abordando aqui hoje. Então, como que nós assistimos a palestra de Shri Mataji? Nós vamos manter essa mesma postura, né, respeitosa, receptiva e com plena atenção. A gente vai assistir esse pequeno trecho que foi escolhido para o nosso programa de hoje. E se aparecer alguma palavra
em sânscrito ou em hindi, algum conceito que você não entende, não se preocupe com isso, tente assimilar a ideia geral da palestra, tá bom? Depois a gente pode esclarecer as dúvidas. Vamos lá. You must learn to accept whatever comes your way. That's one of the things. And here where we feel frustrated, angry, and spoil our joy, one of the things, because we make a mental projection. Mentally we calculate something. This has to be. And it's really in a way a subtle ego feeling. Because I thought that's what is destined, all right, we'll have it tomorrow. What does it matter? In any case, I told Mr. Srivastava that I'll be back only about 2 o'clock. He said, why not in the morning? I don't think it will be feasible. So, this is how you become a Vyagra. Vyagra means person who is worried, the one who is not worried. So we worry because of 2 things. Firstly, we worry that what will happen in the future. Future doesn't exist. If you have made up your mind that this should happen in the future, then you get upset. That's one thing. But you have not any mental picture. You will see what comes on the scene. You will watch whatever appears. Then you are not worried because you are anxious to see what's going to happen. That's one way that you feel hurt, that or you are worried. Secondly, you worry when you have built up a picture of that. Oh, we are going to have a puja now. And we are not having. So you are upset. What difference does it make? And then you cannot enjoy my talk today and the puja tomorrow. And these mental things are responsible for frustrating us. Like, as I was telling you about money, same thing happens. In India, people come, they keep so much money for buying things. You see, sometimes they come loaded just like what you call traders. The customs are so kind. I mean, Sahajogis have a free pass, whether in India or in England or anywhere. And then they have a mental picture, we'll buy this, right? And see so much we'll spend. And if they have to spend some money for something else, they get upset because they have decided to spend so much. So then they go to spend some money. There's also, you see how Mahamaya works. It has happened with all of you. So they go and buy something. I'll tell you, Gavin bought one, an image. I don't know, he paid about, I think, 500 rupees. You know, how much have you paid? About 4,000 or I don't know. How many pounds you paid for that? Huh? 40 pounds. He paid 40 pounds for that thing. I would not even pay 5 pounds for that. And I said, what's this? How did you buy? Oh, it's a very nice thing, mother. We got it in Agra. I said, it is from Nepal. If you buy it in Agra, it will be very expensive. And it's such a waste. But the worst was the vibrations were very bad. They thought they had bought something great. And the vibrations were very bad. And I noticed it, so he said, all right, mother, I'll keep it in your house and you improve the vibration. I tried. It would not work out. I said, Gavin, what to do now? You sink it in the Thames. I don't know what to do. And then luckily it happened. CP said that I have to take some present of Buddha, Japan. I said, these Japanese exhibitors are good for nothing. No booth is going to trouble them. So he said, can I buy something? I said, Buddha's things, it's not easy to get here. But I have an Avalokiteshvara, would you like to take that? He said, what is the price? I said, 40 pounds. He said, all right, I'll buy it. And he bought it for 40 pounds.
I said, all right, give it to the Japanese fellow. He was a very nasty person. I said, good for him. And I palmed it off. That's how. You see, because I knew that it will have some purpose somewhere. So this is how our mental images are so rigid that there's no flexibility in our understanding. And if you start making it flexible, then, and this is very early stages when Gavin had gone to India, very early stage. Now he is different. So if you become flexible, then what happens? You see the joy of it. You see how things get adjusted. But if it is rigid, then you get caught up into your own rigidity. And you can never enjoy it. Because there's no movement for the Mahamaya power. And that's how then you feel frustrated. You see, it is all your own creation. The mental projection is your creation. And also the destruction is your creation. Nobody is responsible for that. You are responsible. But who does that is Mahamaya. Sankalpa vikalpa karod. You do decide something. You say, now, today I will go to Birmingham. I have to go to Birmingham. I can't come for a meditation. I have to. After some time you will find that it's impossible to do something, but to do what is needed for surgery. Because whenever you will try to do something, you will find it will frustrate you, it will upset you. If not, then it will make you realize what is important, what you have missed. Sometimes you get lost on the way. You think that, oh God, we have lost the way, what to do, now where to go. If I was you, I would say, all right, we've lost the way, must be to find something else. And there I find something else, which I've been looking for days together. I just see that. So, if you trust your joy-giving quality of your spirit, that you are not going to lose that quality of the spirit at any cost, then that acts as a guide. And you understand the flexibility of all these worldly transitory things. They are all changeable. Only you cannot change because you are the spirit. Vamos tirar alguns instantes para a gente assimilar essas palavras tão preciosas de Shri Mataji. Tanta sabedoria. E com o propósito de nos libertarmos desses mitos que nós mesmos criamos e nos aprisionamos, vamos meditar, vamos transcender a nossa mente. Feche os olhos agora. Corrija sua postura, as costas eretas, as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima, uma atitude receptiva de quem vai receber as bênçãos divinas. Vamos fazer uma respiração lenta, profunda. Inspire, segure o ar no pulmão. Agora solte, deixe o pulmão vazio.
Expire novamente, encha o pulmão de ar. Agora solta, deixa o pulmão vazio. Retome a sua respiração normal. Nós vamos posicionar a nossa mão direita em alguns pontos no lado esquerdo do corpo. Em cada um desses pontos, vamos fazer uma afirmação para despertar os chakras e convidar a Kundalini a ascender. Como toda essa meditação é um diálogo que nós estabelecemos com a Kundalini, nós vamos chamá-la de mãe. Ela é o aspecto maternal de Deus em nós. Por isso, assim nós vamos chamá-la. Primeiro, coloque a mão direita no lado esquerdo do peito. Sinta o seu coração bater. Sinta o ar entrando e saindo do seu peito. Todas essas coisas acontecem sem que a gente precise se preocupar com elas. Vamos nos reconectar com esse princípio que cuida de tudo, que nada tem a ver com o nosso ego. Que nesse ponto afirme: Mãe, eu sou o Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Afirme isso por 3 vezes. Sat Chit Ananda. Eu sou a verdade, eu sou a consciência e eu sou a bem-aventurança, porque eu sou o Espírito. Agora posicione a mão no lado esquerdo do encontro do pescoço com o ombro. Este é o Vishuddhi Chakra e aqui onde nós acumulamos sentimento de culpa, que nada mais é do que um subproduto do nosso ego, um subterfúgio para a gente continuar errando sem corrigir os nossos erros. Portanto, vamos nos libertar disso, afirmando: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Faça essa afirmação por 16 vezes. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Suba a mão agora para a testa. Você pode inclinar a cabeça para frente um pouco. Aqui é o nosso 6º chakra, que é onde ficam o nosso ego, os nossos condicionamentos e a nossa rigidez mental. Para a gente trabalhar isso, é muito importante que a gente desperte a qualidade do perdão. É muito importante perdoar.
perdoar as pessoas que a gente não entende, as situações que a gente não compreende, tudo. Ao menos neste momento da meditação, vamos afirmar: Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Repita essa afirmação como se fosse um mantra, pois ela é: Mãe, eu perdoo. Perdão abre as portas para que a gente atravesse o Agnya Chakra, transcenda esse nosso ego e chegue até o 7º chakra, no topo da cabeça. Vamos massagear o topo da cabeça com a nossa mão direita. E aqui, no âmbito da nossa liberdade, vamos pedir: Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Faça esse pedido 3 vezes, massageando sua cabeça. Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Ao terminar, abaixe a mão, mantenha ainda os olhos fechados. Vamos permanecer em meditação silenciosa. A meditação, gente, é estar em consciência sem pensamentos. Você está completamente consciente, alerta de tudo que acontece ao seu redor, mas os pensamentos cessam porque eles são apenas mitos, imagens, construções da nossa mente. No início, o intervalo entre um pensamento e outro é mínimo, mas com o tempo, com a prática da meditação, você consegue expandir esse silêncio. É nesse silêncio que nós recebemos a graça divina, e a Kundalini atua, e a nossa mente é trabalhada, os nossos chakras, tudo. Nesse momento que a gente sente essa bem-aventurança, que vai trabalhando aos poucos a nossa rigidez mental. Então mantenha-se assim, os olhos fechados, os pensamentos passando, e você buscando com muita paciência esse intervalo entre um pensamento e outro.
além do silêncio mental, que é um excelente recurso para nós nos acalmarmos, para dissolvermos todas as frustrações, recolocar as coisas em perspectiva, nós temos também as vibrações divinas. Nós podemos sentir na nossa consciência a Kundalini se comunicando com a gente. Faça a experiência agora, coloque a sua mão direita no topo da cabeça, mas agora sem encostar, mantendo uma distância. Veja se você sente um fluxo de energia, uma brisa que pode ser fresca ou quente, vindo de baixo para cima, saindo do topo da sua cabeça. Procure com a mão direita, depois abaixe. Procure com a mão esquerda. Faça o mesmo movimento, agora com a mão esquerda. Tente observar se há uma diferença na sensação. Ao terminar, abaixe a mão. Com ambas as mãos sobre o colo, preste atenção nas palmas das mãos. Veja se você sente uma mais quente ou mais pesada do que a outra. Se algum dedo está formigando ou se tem pontada, calor. Todas essas sensações, elas não são aleatórias, elas têm um significado. Elas são, na realidade, um retrato do nosso corpo sutil. Quando a gente aprende a decodificar essas informações, nós podemos utilizar as técnicas que Shri Mataji nos ensinou para corrigir os bloqueios que as vibrações indicaram. Calor, pontada, formigamento, peso são indicativos de desequilíbrios que a Kundalini está trabalhando. E a brisa fresca, esse frescor, a leveza, são indicativos de que a Kundalini passou e não encontrou obstáculos e se manifestou na sua forma natural, que é esse bem-estar, essa leveza, esse frescor. É claro que é um conhecimento muito vasto e a gente precisa se aprofundar nisso. Para isso é importante que você medite em casa todos os dias, que a meditação se torne um hábito diário. Só então você vai começar a perceber as mudanças, as transformações. E isso não vai tomar muito do seu tempo. Meditar 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite já é suficiente. Porque é como se você fosse recalibrar a sua mente. Ao final de um dia, que pode ter sido exaustivo, desgastante, você vai se libertar de toda aquela carga. E pela manhã, quando você acorda, quando a sua mente está mais tranquila, você vai se preparar para o dia que vai começar. Então, você pode meditar a qualquer momento, mas o ideal é que regularmente você medite pela manhã e à noite. E esse é um hábito muito transformador. Vale a pena você se propor a fazer essa experiência e verificar por você mesmo se é assim ou se não é assim. Fazer um antes e um depois, um comparativo. Para que você tenha contato com instrutores experientes, para que você se aprofunde nesse conhecimento, tenha acesso a palestras de Shri Mataji, aprenda como meditar, quais técnicas utilizar. É muito importante que você frequente os cursos regulares da Sahaja Yoga. Nós temos cursos online muito completos. Nós temos também os cursos presenciais nos centros da Sahaja Yoga espalhados por todo o Brasil. Você pode descobrir se tem um perto de você no site www.sahajayoga.org.br. E é muito bom estar junto de pessoas que meditam também. Nada substitui essa convivência, ela nos ajuda a crescer muito. Mas a gente também tem essa grande bênção de estarmos conectados aqui pela internet. E
Aproveito para agradecer todos vocês que participaram, que deixaram um alô aí no chat, que se apresentaram e que assim nos ajudaram a recriar essa coletividade virtual. Muito obrigada, espero que vocês tenham desfrutado do nosso encontro de hoje. E se você tiver dúvidas, se algum ponto não ficou muito claro, ou dúvidas, sugestões, reclamações, você pode nos escrever. Aí, no box da descrição do vídeo, você vai encontrar o link para um formulário que você pode fazer as perguntas e nós vamos respondê-las por e-mail. Será um grande prazer. Mais uma vez, muito obrigada e que esse domingo seja iluminado para todos nós. Eu vou encerrar com a saudação indiana Namastê, que significa: o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você. Namastê.